Então, se nós interpretarmos o texto e pensarmos que vai ser um poder como dinamite, como algumas pessoas pregam, você vai receber o poder. E aí só explode dentro da igreja. Só é poder dentro da igreja. Só é poder para profetizar. Só é poder para fazer aqui no púlpito. E pregar aqui na igreja é fácil ou não é fácil, irmão? O ambiente gostoso de pregar, todo mundo é crente com aquele sorriso. Mas o poder a qual Jesus estava falando, não é o poder para nós virarmos uma dinamite, pularmos e dançarmos e fazermos e chorarmos, não. É o poder que fez a pedra que tampava o túmulo de Jesus sair. É o poder que fez aquele lençol desenrolar e o corpo de Jesus levantar. É o poder que fez no terceiro dia o Cristo se tornar um ser vivente, resplandecente. É o poder que levou Cristo para os céus. É o poder do sobrenatural. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós estamos, primeiro, vestidos com essa roupa diferente. É o meu paletó e a minha gravata lá em Burkina Faso. Então, eu não faço parte de nenhum cosplay, né? E não estou também representando algo diferente, nem costume. É apenas para causar um impacto dentro do coração a qual o nosso pastor deseja que os olhos sejam abertos para essa realidade maior que é a obra de missões. Então, de início, nós temos o turbante. Esse turbante é para proteger da tempestade de areia. Onde nós moramos ali, nós temos um ar que não é úmido como em Belém, as crianças, então, muito vento e muita tempestade de terra. Então, quando vem a tempestade, a única coisa que nós fazemos é cobrir, primeiro, os ouvidos, né? O nariz, a boca e nos protegermos daquele tempo que ali fica soprando aquele vento quente, numa temperatura de 40, 45 graus na sombra da árvore. Então, se você reclamou que o dia hoje foi quente, para mim o dia hoje estava agradável. A temperatura que faz no Brasil é uma temperatura que para nós que moramos lá é agradável. E o turbante, ele representa muito mesmo, porque ele traz uma distinção entre vários povos, e um dos povos que nós estamos ali trabalhando há mais de 10 anos, que é o nosso querido irmão Artemis falou, é o povo Fulani. Fulani é um povo dos 74 povos que existem ali em Burkina Faso. E eles se vestem, é fácil reconhecer um Fulani, porque geralmente você vai encontrar com essa roupa, bem simples, e você vai encontrar com animais. Eu não sei onde está a apresentação. Então, no Burkina Faso, nós estamos no período de divulgação, nós planejamos, depois nós desenvolvemos, e nós estamos ali no azul. Nós estamos checando aquilo que foi feito durante estes 5 anos. Para depois nós irmos o quê? Agir novamente. Então, a próxima transparência, por favor. Eu quero que vocês entendam um pouco. Pronto. Quando nós falamos de Fulani, essa foto nos choca. Primeiro por escassez de água, e você vai ver essa criança com a idade mais ou menos entre 13, adolescente, né? Entre 12, 13 e 14 anos, passando pelo período de transição. Até 13 anos, ele não é digno de usar esse turbante, ele é apenas um garoto, e aí ele tem que levar os animais para o meio do deserto, e muitas vezes no deserto tem água. E aí ele é obrigado a fazer o quê? Beber aquilo que ele encontra, inclusive o que vocês estão vendo nessa foto. No deserto tem água? Só nos oásis, né? Oásis tem água. Então, depois que ele passa por esse teste, ele é digno de receber um turbante, sabão e uma roupa digna de adulto. Esse garoto ele não conhece PlayStation, esse garoto ele não tem uma bicicleta, esse garoto ele não tem acesso à educação, esse garoto ele não tem nada do mundo da civilização a qual nós estamos acostumados. E a comida está do lado. Irmão, que comida é essa? É uma espécie de polenta feita do milho com folhas de baobá. Eu não sei quantos estudaram o livro do Pequeno Príncipe. É a única árvore que tem ali naquele mundo, naquele planeta, a qual quem escreveu foi um camarada que foi lá no oeste africano e encontrou a árvore. Eles misturam e comem com a mão. Não tem colher também, criança. Quem gosta de comer com colher, com garfinho, lá se come com a mão. Inclusive tem que comer com a mão direita,
Porque a mão esquerda é o papel higiênico. Então, um pouco do quão forte é a cultura, e isso sem falar da religião. Para os irmãos terem uma ideia, Burkina Faso ele se encontra entre um dos quarto país mais pobre da face da terra, onde se vive com menos de R$ 2 no bolso, onde a média de vida é 45 anos. Eu estou com 39, faço 39 dia 23 agora de julho, eu tenho mais quantos anos de vida? 6. Você pode dizer, mas irmão Cristiano, por que a média de vida é tão baixa? Justamente por ser um país pobre, desprezado, esquecido. Quem já ouviu falar de Burkina Faso? Se não foi porque houve um atentado e que morreu 242 pessoas, foi o último atentado que houve num vilarejo, que todo o vilarejo foi exterminado de uma só vez. Burkina Faso não joga bem futebol, Burkina Faso não tem nada que eles exportam, Burkina Faso é um país que não tem mar, não tem barco, não tem mercadoria. Para vocês terem uma ideia, 1 quilo de feijão, a qual você compra aqui, eu não sei quanto é que está mais ou menos, 1 quilo de feijão em Burkina Faso custa cerca de 45, 50 reais. Eu contei um dia, eu contei para uma irmã falou, Cristiano, eu vou mandar aí 5 quilos de feijão para você. Não chega, irmão. O café, a qual o brasileiro não vive sem café, cafezinho 250 gramas, você vai pagar 35 reais, 40 reais, porque tudo vem de fora. E o brasileiro gosta de comer, né, irmão? Eu lembro da minha esposa, quando nós chegamos em Burkina Faso, ela queria comer um frango. E eu andando na 8 de maio, eu vi quanto tem de frango vendendo na 8 de maio. Eu lembro que ela chegou, irmã, ela pediu um frango, e na cabeça dela o frango é igual o frango daqui de Quaraci, né? Aqueles frango carnudo e tudo. Meu amigo, quando nós compramos o frango e colocamos na mesa, que ela começou a comer, que o frango parecia uma borracha. Não tinha carne. E ela começou a esticar, estica para cortar aquele frango e não cortava. E eu fiquei rindo, irmão. Por quê, irmão? Se é difícil para o ser humano comer, imagina para animal, meu irmão. Um frango que deve fazer um esforço diário de correr lado a lado para procurar uma migalha. E será que num país pobre sobra migalha de arroz? Eu fico escandalizado quanto de comida nós jogamos no lixo. Não tem problema, não é só esse pouquinho. Irmão, para você ter uma ideia, o pessoal come com a mão direita e para não deixar a comida cair, ele vai comendo e aparando com a mão esquerda. Para não estragar 1 grão de arroz. Isso, os que têm condição de comer arroz, porque a comida típica não é arroz. É essa comida, arroz se come em casamento, arroz se come em festa, e por incrível que pareça, um dia eu fiz macarrão para a tribo, não vai me dar prejuízo, meu irmão. Derrubar um violão desse aí, meu irmão. Então, um dia eu fiz macarrão, que é uma comida para eles, é como se fosse a comida, o mais alto que tem é macarrão, e eu terminei de comer com a tribo, com nossa célula de estudo, e um irmão simplesmente perguntou, missionário, eles me chamam de Pater, que é o meu nome na tribo. Eles falaram, Pater, onde é que planta macarrão? Aí eu falei, se preocupe não, que nós vamos pegar um macarrãozinho e vamos plantar amanhã. Não tem nem ideia, irmão, que macarrão ninguém se planta. E daí vocês têm um pouco para criar um pano de fundo, essa introdução. E eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Atos capítulo 1, 8, que é justamente o tema das crianças. E depois Romanos capítulo 1, 16. São 2 textos e nós vamos continuar pela misericórdia de Deus. Quem deseja um dia visitar Burkina Faso, levanta a mão. Por isso que eu gosto das crianças, só vi mão de criança, irmão. Porque são inocentes, né, irmão? Não sabem nada. Foi nessa brincadeira de perguntar quem queria ser missionário, que eu, com 15 anos, só para não perder, eu fui lá na frente e levantei a mão. Onde é que eu estou hoje? Eu gostava tanto de competir, que aí o professor da escola dominical perguntou quem quer ser missionário, para não ficar de fora. Eu fui lá na frente, eu nem sabia o que era missionário, eu nem sabia esse negócio. Com 15 anos eu fui lá e levantei minha mão. Com 19 anos eu estava indo para a escola de missões. Dos 19 anos até hoje, a única coisa que eu tenho feito é ser o quê? Missionário. Por isso que eu levo muito a sério
Eu sempre brinco com a minha esposa e falo: eu não sou eletricista, não sou bombeiro, não sou policial, eu não sou nada. Eu sou missionário. Ao mesmo tempo, nós vivemos situações de levar choque, de ser preso, e situações que todas as demais profissões passam. Principalmente, como o pastor Roberto tem dito, situações de estresse, que é justamente onde nós estamos hoje, ali em Burkina Faso, correndo risco de em qualquer momento ser sequestrado. Não só eu, mas minha família. Atos capítulo 1, versículo 8, diz que nós vamos receber o quê, irmãos? Poder. Ao descer sobre nós o Espírito, e nós seremos o quê? Tanto em Jerusalém, glória a Jesus. As crianças aqui decoraram o texto, irmão. Agora, Romanos 1,16. O que é que diz no texto de Romanos 1,16? Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é o quê? Ele é o quê? Ele não se envergonha do Evangelho porque ele é o quê? Poder de Deus. É as duas partes, são os dois locais onde o poder de Atos 1,8 e o poder a qual Paulo está falando são os mesmos poderes. Quando nós falamos de missões, nós pensamos que o poder é o quê, irmão? Hein? Mas vocês receberão o quê? Poder, e nós pensamos que poder é o poder financeiro. É ou não é, irmãos? Para acabar com essa miséria. Para acabar com o que está acontecendo ali em Burkina Faso. Nós pensamos que o poder é o status. Nós pensamos que o poder é eu falar uma língua, porque hoje, para estarmos ali em Burkina Faso, eu tive que aprender o francês é a língua que se fala no comércio. Depois o francês, você tem que aprender a língua tribal, porque eles não falam o francês entre eles, e são 74 tribos com 74 línguas. Você imagine a Babel. Você compra o café aqui numa língua, depois já compra outra coisa em outra língua. É uma dor de cabeça. E o Fufude, que é a língua que os fulanes falam, foram 3 anos estudando. Mas o poder a qual Jesus estava se referindo, não é o poder de ter dinheiro, porque tem muita gente que tem dinheiro e não está resolvendo nada em Burkina Faso. Pessoas que moram lá, irmão. É um país pobre, mas tem gente que tem condição financeira. Não é o poder de falar outras línguas, porque esse poder é também um poder. E também não é o poder destruidor, porque nesse texto, no grego, né, que é a língua a qual o Novo Testamento foi escrito, nós temos uma raiz desse poder que está escrito como dínamos. Nós vamos receber dínamos, que daí vem a questão de dinâmica e vem a questão de dinamite no português. Então, se nós interpretarmos o texto e pensarmos que vai ser um poder como dinamite, como algumas pessoas pregam, você vai receber o poder! E aí só explode dentro da igreja. Só é poder dentro da igreja. Só é poder para profetizar. Só é poder para fazer aqui no púlpito. E pregar aqui na igreja é fácil ou não é fácil, irmão? O ambiente gostoso de pregar. Todo mundo é crente com aquele sorriso. Mas o poder a qual Jesus estava falando, não é o poder para nós virarmos uma dinamite, pularmos e dançarmos e fazermos e chorarmos, não. É o poder que fez a pedra que tampava o túmulo de Jesus sair. É o poder que fez aquele lençol desenrolar e o corpo de Jesus levantar. É o poder que fez no terceiro dia o Cristo se tornar um ser vivente, resplandecente. É o poder que levou Cristo para os céus. É o poder do sobrenatural. Aí quando você vê Paulo falando agora, porque aí faz sentido, eu vou terminar aqui que eu queria falar mais um pouco sobre o trabalho, mas essa explicação eu preciso dizer para os irmãos. Quando o missionário vai, ele não vai somente no poder da carne. Ele não tem como ir no poder. Normal. Pra você ter ideia, foram mais de 18 horas de voo, saindo de Burkina Faso, passando pela Turquia, da Turquia em São Paulo, e você chega em São Paulo, a minha filha perguntou: papai, aqui já é o Brasil? Perguntei: minha filha, o Brasil é lá em Coraci. Está faltando ainda mais 3 horas e meia, você espera. Quando nós vemos aquela água que vai descendo, você vai ver o que é o Brasil. Porque elas não conhecem. Mas é um poder que é maior do que o poder que sustenta o avião lá em cima, irmão. É o poder a qual Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho.
É o poder que faz o cristiano não ter vergonha de hoje nós estarmos aqui e estarmos passando esses 2 meses e meio. E em setembro nós estamos voltando, se Deus assim permitir, com nossa família, com os desafios que vocês vão ver aqui, porque nós estamos cheios deste poder. É o poder que vai fazer você começar essa semana, voltando para casa, iniciar segunda-feira, tendo um emprego, uma empresa, um trabalho, uma faculdade, um teste, e se não for o poder do Senhor na tua vida, para dar sabedoria, discernimento, inteligência, você não vai conseguir viver esta semana que vai se iniciar sem este poder. E principalmente, o poder para quando as pessoas verem sua vida, o que você faz e como você faz, você não vai ter vergonha de dizer, eu sou assim, eu faço isso porque Cristo mora em mim. E eu quero que Cristo também viva em você. Um dia perguntaram para resumir o que era missionário. O que é ser missionário? E guarde essa definição. Missionário é alguém que vive a vida de Cristo onde as pessoas não conhecem Cristo. Pronto. Eu apenas vivo a vida de Cristo onde as pessoas não conhecem Cristo. No poder do Espírito Santo, porque sem esse poder, irmão, não poderíamos permanecer ali 1 minuto sequer. Próximo slide, por favor. Aqui nós trabalhamos, nós demos ênfase na plantação de igreja. Você pode apertar o play, e aí nós estamos ensinando aos fulanes um pouco o evangelismo cronológico. Significa que eles não conhecem nem Jesus, nem Maria, nem José. Eles não conhecem nada de nada. Inclusive, nós só temos o Novo Testamento traduzido. Isso aqui é o Novo Testamento, esse livro, Mateus até Apocalipse. Não tem o Antigo Testamento. E nós estamos aí trabalhando na plantação de igreja. Nós evangelizamos. Pode passar a próxima, por favor. Depois nós começamos células de estudos. Nós reunimos eles em pequenos grupos, que já é um milagre, porque eles são nômades e seminômades. O que é isso? É como cigano. Um fulano está aqui hoje, se aqui tem comida para vaca, para os animais, eles vão comer ali, viver, terminou a comida, vamos para outro lugar. Então é difícil alcançar. Um dia o irmão perguntou, Cristiano, qual é o tamanho da sua igreja? Eu falei, do tamanho de um lombo do camelo. Porque eu preciso estar andando e movimentando. Graças a Deus, hoje nós temos uma moto, e tudo que nós fazemos é em cima da moto. Irmão, e o carro? Não tem como o carro entrar onde os fulanes estão, irmão. Por quê? São lugares inacessíveis. Eu não sei como é que este povo tem uma capacidade tamanha de se esconder no meio do nada. Você passa, irmão. E quando você pergunta, será que existe um ser humano aqui? Você vai encontrar um fulano lá, dando a mão. Está aqui. Por quê? Por causa dos animais. Nós juntamos esse povo, por favor, próxima. E nós temos esse senhor que está sentado aqui, de amarelo, não sei se é amarelo, essa cor está um pouco... É o primeiro aqui da ponta. O nome dele era Asmani. Eu queria dar um testemunho do poder de Deus na vida dele. Nós fomos ao encontro do Rasmani. Nós não encontramos o Ramani durante 3 visitas que eu fui no vilarejo do Rasmani. O Rasmani não está em casa, não está em casa. Na 3ª vez, na 4ª, Deus mostrou para um dos meus amigos fulanos convertidos que nós devíamos ir agora, que o Rasmani ia ser encontrado. Nós fomos, encontramos o Rasmani. Ele era um senhor muçulmano. Ele é um aleijado, e ele também bebia, sabe? E na religião muçulmana não pode beber. Muçulmano, ele não toma álcool de forma alguma. E o Rasmani, nós chegamos e falamos de Cristo por Rasmani. Irmão, e o Espírito Santo de Deus abriu os olhos deste homem. O Rasmani disse assim, eu quero me converter a Jesus. Para você ter ideia, irmão, para um fulano dizer que quer se converter a Jesus, isso só o Senhor pode fazer. Porque significa um suicídio social. Uma vez que ele deixa a religião dele, o islamismo, e ele agarra uma religião estrangeira, que é que eles dizem que você veio para trazer uma outra religião, todos os amigos do Rasmani, a família dele, que são muçulmanos, vão virar as costas para ele. Então, se o Rasmani tem alguém que empresta dinheiro para ele, ele vai emprestar de novo porque ele é cristão? Os amigos do Rasmani, até se o Rasmani tiver um filho, e o filho dele precisar casar, não vai ter mulher para o filho dele. Ele vai ser uma pessoa amaldiçoada. E o Rasmani, ele se converteu e falou assim, Cristiano, eu quero seguir Jesus. Ele apontou para a esposa e para os filhos e falou, vocês também não têm escolha, vocês vão seguir Jesus.
E aí começou uma célula com 4 pessoas. Dessa célula, olha o tamanho deste lugar que nós fizemos ali, uma espécie de templo de adoração. Mas não é só isso. O Rasmani foi um. O Adamar, que é amigo do Rasmani, inclusive o Adamar, ele está, creio que está ali, do lado do meninozinho aqui, fazendo chá. Porque lá o culto, irmão, não é igual aqui. Nós fazemos um chá, então é uma coisa bem informal, não tem microfone, não tem energia. Os cultos lá são de dia. Nós não temos culto à noite porque não tem energia elétrica. E o Adamar, ele tinha tido contato com a palavra de Deus há 4 anos atrás, e ele teve vergonha de se converter e continuou sendo muçulmano. Mas quando ele viu o Rasmani seguindo a Jesus, o Adamar disse: eu também quero dar minha vida a Cristo. E o Adamar é casado com 2 mulheres, porque a religião muçulmana permite casar com 2 mulheres. Sabe o que foi o Adamar falou? Vocês 2 e todos os filhos, vocês vão seguir Jesus, não tem nem escolha. Não fui eu que pedi. Pode passar a próxima, por favor. E essa é a igreja a qual Deus deixou para aquele povo ali em Noca. E essa igreja, irmão, houve um massacre no ano de 2019, mais ou menos 2019, 2020. Houve um massacre na noite de Natal, onde no raio de 50 quilômetros desse lugar, não ficou um fulano vivo. E depois desse massacre, o governo criou uma milícia armada para combater os terroristas. E a milícia armada estava combatendo os terroristas. E os terroristas são quem? São os fulanes, que é justamente a tribo que nós trabalhamos. Então a coisa começou a ficar super perigosa, não é perigosa? Porque agora eu estou alcançando um povo, que esse povo, ele está matando, porque eles são muçulmanos, e agora o governo de Burkina Faso cria um grupo de extermínio para exterminar o povo que eu estou alcançando. E um dia eu falei assim: Jesus, eu estou bem pertinho de voltar para o Brasil, porque o povo está matando os fulanos, não estão se convertendo, vai acabar o povo e acabou a missão. E nessa igreja, quando o grupo de extermínio veio, a única forma deles se livrarem, né, de serem mortos, foi correr para dentro deste templo. E aí traz uma palavra para nós, irmão. O templo, na verdade, é um lugar de refúgio. E a milícia perguntou: vocês são terroristas? Eles falaram: não, nós seguimos a Jesus. Mais de 60 pessoas se refugiaram neste lugar e foram salvas. Cristãos, muçulmanos, e seja lá quem apontava para esse lugar, por causa do livramento que o Senhor deu para esse vilarejo. Hoje eu não tenho acesso a esse vilarejo. Quando eu vou lá, eu fico 10 minutos apenas. E ele diz: Cristiano, sai daqui. E eu obedeço. Eu peço que vocês orem por essa situação. Próxima imagem, por favor. Esse é o segundo templo a qual nós tivemos contato ali. Eu queria que você desse um play. E ali está um culto que nós fizemos no segundo vilarejo a qual Deus nos permitiu de estarmos ali plantando uma igreja. Isso é resultado da sua oferta, da sua contribuição e da sua oração. É o que eu disse, nós estamos aqui para agradecer. Nada disso, irmão, seria feito se... Pode passar a próxima, por favor? Próximo slide. Ali eu queria que no lado esquerdo é o Rasmani sendo batizado nas águas. Você pode soltar o outro lado. Isso. Para a glória do Senhor Jesus. Ele desceu as águas. Não só ele, mas do outro lado tem um Adamar também. Você pode apertar um play também no Adamar, do outro lado. E são vidas sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a missão a qual Jesus tem nos enviado ali. E eu quero dizer um detalhe para os irmãos. Eu fiquei 6 anos, eu só vi 4 fulanes convertidos. E às vezes eu brinco, eu digo: eu não sou um bom missionário. Porque na nossa sociedade, bom é você ter muitos convertidos, né? Eu sempre brinco, eu não sou um bom missionário. 6 anos eu vi 4. Mas nesses 5 anos a qual nós ficamos ali, eu pude ver mais de 20 fulanes salvos em Cristo e batizados ali. E igrejas sendo estabelecidas. Mas não é o Cristiano, é o poder do Espírito Santo. Se não fosse o poder do Espírito Santo, de forma alguma, pode passar ali, uma foto, no meio nós temos os convertidos que foram batizados. Próximo. E aqui está o desafio da ação social. Eu mostrei aquela criança tomando aquele líquido, né? Da vaca mesmo.
E aqui nós temos uma outra necessidade, a qual nós não podemos trabalhar em nível de África e só dizer que Jesus salva, que Jesus cura e que a pessoa vai para o céu quando ela está tomando esse suco de cajuí, irmão, com essa água poluída. Inclusive, boa parte, irmão, da alimentação do africano é feita de água suja, por isso que tem muita doença, principalmente nesse país, em Burkina Faso. E a ação social se resume-se quê? Em todos se ajudarem. Próximo slide, por favor. Pode passar. Nós temos um desafio de refugiados, eu vou já voltar para a água, mas nós temos hoje no Burkina Faso 2 milhões de refugiados. É o nosso desafio atual. E o que nós temos feito? Nós temos acolhido aquelas pessoas a qual Deus tem nos trazido, sem dizer um não. E com aquilo que os irmãos ofertam. Essa é uma família de refugiado ali, o Musa, que está ali com a esposa, o filho. O Musa, a história dele é extraordinária. Ele era crente, depois ele deixou Jesus e foi para o islamismo. Quando ele foi para a mesquita, que é um templo muçulmano, os muçulmanos falaram assim: Musa, nós não te aceitamos aqui porque você seguia Jesus e agora quer ser muçulmano de novo e a gente não quer hipócrita. Eu tive pena do Musa. Falei: Musa, quem é de Jesus é de Jesus. Tu não tem nem como se desviar, rapaz. O Musa continuou na casa dele e depois o terrorismo veio, acabou com tudo que tinha no vilarejo do Musa, inclusive a plantação, e o Musa se tornou um refugiado. Todos os meses, o Musa come por causa do campo de Coraci. O Musa e a família dele são alimentados por causa das ofertas que os irmãos mandam para o cristiano, e o cristiano tira dessas ofertas e abençoa a vida do Musa. O Musa agradece a vocês, e o Musa, antes de eu sair, ele falou: Cristiano, eu quero voltar a me congregar na igreja mais próxima da minha casa. Que ele está numa cidade agora, uma cidade refúgio que foi criada. E eu peço que vocês lembrem de orar pelo Musa, por favor. Quem está ali atrás daquela foto é o Ramadum. O Ramadum, ele é convertido do nosso trabalho no norte, quando nós morávamos ali. E o Ramadum passou 2 anos preso. Injustamente, irmão. O Ramadum, ele sofre de epilepsia. Ele se converteu por causa disso. Ele vinha para mim orar por ele. Irmão, passei 1 ano, ou foi 1 ano mais ou menos, orando pelo Ramadum. E às vezes Jesus cura e outras vezes não cura, não é? E eu falei: Ramadum, dessa vez Jesus não te curou, não. Eu fiquei triste, meu Deus, eu vou ter que falar a verdade para o Ramadum. Mas tem um remédio. E esse remédio nós vamos te dar e você não vai cair de epilepsia. Mas você vai continuar vindo aqui na nossa célula? O Ramadum falou o seguinte: e quem fez o remédio não foi Jesus, não? Claro que eu vou continuar. E o Ramadum se converteu ao Senhor. Depois de um tempo, a polícia passou e levou o Ramadum preso. Ramadum não tinha mais remédio. Eu fiquei preocupado. Eu não poderia visitar o Ramadum, senão eu ia ser contado com quem estava participando dos grupos de extermínio. E eu fiquei 2 anos e meio sem ver o Ramadum. A esposa do Ramadum morreu quando ele estava na prisão. Ramadum perdeu os filhos. Mas durante os 2 anos e meio de prisão, sabe lá quanta necessidade ele passou, irmão? O Ramadum nunca abandonou o nome de Jesus. E a primeira coisa que ele fez foi, saiu da prisão, ele ligou para mim no meu telefone e disse: sou eu, Ramadum. Irmãos, eu não acreditei. Eu disse: como é que você está vivo, sofrendo de epilepsia? Porque a epilepsia tem a ver com que você alimenta, o estresse e tudo, sem remédio. Foi Deus que guardou este homem. E hoje ele está também na categoria de refugiado. Não sabia que a esposa tinha falecido. Voltou, e são testemunhos como esse que nos encorajam a continuar em Burkina Faso. Próxima. E aqui nós temos os poços artesianos. Pode dar um play, por favor? Vocês viram aquela água suja? Nós substituímos por essa água limpa. Isso aí é água, irmão, que está lá na África, que tem ali no lençol, e não tem como acabar essa água mais. Esse foi um dos 3 poços que foram feitos, em parceria com outros missionários, outras pessoas que amam o povo fulano. Cada poço desse custa mais ou menos uns 15 mil reais. Porque água é vida. Você pode ver, irmão, que o outro poço, pode dar um play também, o outro poço, nós estávamos à noite, depois de termos passado muito tempo, e nesse foi uma alegria total, porque a água jorrou, irmão. E hoje todas as igrejas, a qual nós deixamos ali, as 3 igrejas, nós temos a igreja, nós temos o poço. A água da vida e a água que sustenta a vida. Tudo isso
Porque nós queremos que as pessoas tenham acesso a uma água potável. E não venha beber, meu irmão, urina de vaca. Ou não venha beber, meu irmão, aquele suco de caju que vocês viram aquela criança com bucazinha bebendo. É muito bom dizer que a pessoa vai morar no céu, né, irmão? Que vai ter a fonte da água da vida. Mas continuar vivendo uma vida aqui na terra com a fonte da água do inferno? Então a missão, ela abrange muito mais do que apenas salvar a alma. E eu louvo a Deus pelo empenho de todos os irmãos. Eu não tenho tempo para falar do que Deus fez ali nesse poço, mas esse poço eu chamei o poço de Jacó. Por quê? Estou terminando. Jacó engano. E nós íamos cavar o poço e as pessoas especialistas vinham, nós colocávamos ali, eles vinham, diziam, aqui tem água. Aí ele fazia um cimento e deixava a marca. De noite os feiticeiros vinham e faziam ali uma bruxaria. No outro dia, quando cavava, irmão, não tinha água. Isso foi 3 vezes. Aí na 4ª vez, nós sentamos, peraí, dessa vez vocês vão colocar o aparelho, que é satélite, que mostra a napa de água, vocês vão marcar com cimento aqui, mas a água vai estar bem ali, vocês colocam só uns gravetos. Quando os feiticeiros vierem aqui no cimento, fazer a bruxaria, a água não está aqui, a água está ali. Amanhã cedo a gente vai bater ali e vai tirar a água. Pronto. Irmão, pois foi dito e feito. Eles vieram no cimento, porque eles pensavam que a água estava no cimento, como as 3 vezes passadas. De manhãzinha bem cedo, o maquinário chegou. Pode apertar um play mais uma vez na primeira. Isso. E aí, tem o barulho, né, da água saindo e a população sem palavras para agradecer. E a única coisa desse barulho, irmão, eu queria ver a cara dos feiticeiros vendo essa água jorrando. E aí nós colocamos o nome desse poço como Poço de Jacó. Próxima. Pode passar. Pode passar, não, pode passar isso. Aqui está um pouco do trabalho da Elimécia. Pode apertar um para seguir. Isso. Aqui a Messia trabalha com mulheres em risco. A Messia, ela dá uma oportunidade dessas mulheres terem um trabalho para ganhar o que comer. Porque mulher, meu irmão, lá não passa de um brinquedo. Imagina, um país onde se pode casar com 3, 4 mulheres. Onde não tem questão de casar em papel, não tem respeito e não tem negócio de dar pensão alimentícia. Eu expliquei um dia para o africano, esse negócio que aqui tem, né? Casou, divorciou, mas tem que dar pensão, dá cadeia. O africano ficou rindo. Ele falou, Deus me livre de morar no Brasil. Falei, meu irmão, eu queria que essa lei fosse implantada aqui, para você respeitar a sua esposa, e você respeitar os filhos, e fazer menos besteira. Então a Messia trabalha com mulheres em risco, que talvez vivem uma vida de humilhação, e que elas precisam de uma profissão. Inclusive ela trouxe algum desses colares, são colares que elas fabricam ali, que essas mulheres vendem para ganhar o que comer. Nós temos alguns aqui, se interessar você pode passar e adquirir. Pode passar a próxima, por favor? Próxima, pode passar. Por último é a formação de obreiros. Tudo que você viu, pode dar é um vídeo. Nós estamos terminando, nós queremos pedir oração, nós queremos formar os obreiros locais, e o próximo passo, é que eu falo, é o passo da aposentadoria, né? Eu quero terminar, que eu sempre brinco, o missionário não se aposenta, ele termina. Combate o bom combate, completa a carreira e guarda a fé. Então nós queremos agora partir para outra etapa, que é formar os obreiros, capacitar os africanos, para que eles possam fazer a missão. E nós temos parceiros, pessoas que estão dispostas a criar um centro de formação missionária ali em Burkina Faso, a qual nós vamos dar assistência, capacitá-los, para eles entrarem onde o cristiano não entra. E eu não entro mais, irmão. Por mais que eu coloque o turbante, fico parecendo com eles. Hoje, quem me vê vestido assim, irmão, ele nunca vai dizer que eu sou um brasileiro. Nunca. Pelo contrário, tem gente lá que tem medo. Porque você está vestido igual eles. Se Deus quiser, próxima vez que eu estiver na África, eu dei entrada na naturalização, eu vou me tornar um burkinabê. Para diminuir a taxa de visto que nós pagamos para a família, são 6 mil reais todos os anos. Um ano, 1.000 reais. Era 200 reais, mas o país ficou perigoso, e quanto mais perigoso, menos turista. Todas as empresas que tinham de caju, de algodão que tinha lá de exploração, de ouro, tem muito ouro em Burkina Faso, por causa do terrorismo, as empresas saíram. Só ficou quem? Os missionários, porque nós não somos empresa, nós trabalhamos para um reino maior. E nosso coração é se tornar um nativo,
Que é justamente isso a qual nós temos se empenhado para não pagarmos as taxas, inclusive a escola das crianças, que é o maior desafio nosso. Você imagina a escola lá, irmão? Isso aqui é o caderno. As crianças escrevem com carvão, apagam e depois levam para casa e levam para lá e para cá. A escola alcorânica, tem a escola alcorânica e tem a escola do governo. E a escola do governo, irmão, espanca as crianças. Quem lembra da palmatória? Lá, meu irmão, é o rei. As crianças são espancadas e não têm o direito de se defender. Por qualquer coisa, o professor espanca as crianças. E nós temos nossas 2 filhas que estudam numa escola francesa, que é uma escola que não bate, só por causa que não bate. E o custo é muito alto. E é o nosso desafio que nós temos agora para retornarmos em Burkina Faso, é levantarmos os recursos para a escola da Melissa e da Beatriz. Mas nós cremos que o Senhor é o Deus que tudo pode e que não vai desamparar nesse momento. Sobre a formação de obreiros locais, eu quero agora concluir esses 3 minutos explicando um pouco sobre a capacitação desses obreiros. Isso aqui é um rádio, muito interessante. Esse rádio, ele tem uma placa solar, porque na verdade não tem energia elétrica. E o que nós fizemos? Nós colocamos aqui uma carta SD, né? Um cartão de SD, com 2 GB de memória e colocamos o Novo Testamento na língua dos fulanes. Então, o que é que nós queremos agora? Que obreiros vão ser formados, eles vão dar o Novo Testamento, porque eles são analfabetos, não sabem ler. E quando ele liga o rádio, irmão, só tem uma coisa. Injila Isa Muhammad Windi. Nan bindi kolloji inde mamiraɓe Isa almasihu dimaɗo le leñol Dawda tan Ibrahima. Isso aqui é Mateus capítulo 1. Evangelho de Jesus, e vai falando até Apocalipse. Quando fica de noite, ele tem uma lanterna. Lanterna, irmão, para poder caçar os escorpiões. Tem muito escorpião. E também para ir ao banheiro, né? Porque não tem luz. Cada rádio desse custa R$45. É o custo com a memória. Existe uma missão que faz esse rádiozinho para nós. Quando Deus colocou no meu coração, nós queríamos fazer 1000 rádios até o final desse ano de 2021. Deus foi tão bom, irmãos, que nós conseguimos terminar a distribuição dos 1000 rádios antes de eu viajar para o Brasil no mês de junho. Foram 1000 fulanes alcançados com esse radinho, que tiveram a oportunidade de escutar o Evangelho pela primeira vez na vida. E para a glória do Senhor Jesus, nós estamos já indo para os 2.500 rádios na língua do povo, para a glória do Senhor Jesus. Eu peço que vocês orem. Sempre que intercederem por minha vida, intercedam primeiro, para que Deus nos dê livramento. Que Deus venha nos ungir. Não é ungir, irmão, para ser rei, nem ungir para ser próspero, não, irmão. Unção tem óleo, não tem? Eu sempre tenho um pedido, se óleo escorrega, que Deus venha nos ungir para nós se tornarmos escorregados e não sermos pegos. Essa é a minha oração. Para não sermos pegos em alguma armadilha, algum sequestro, alguma coisa. E se nós formos pegos, que Deus nos dê sabedoria para nós vivermos assim como Paulo e os demais apóstolos viveram até a volta de Jesus. Muito obrigado. Que Deus em Cristo vos abençoe. Obrigado por estar nos sustentando e por continuar a missão a qual as crianças estudaram. Nós temos... Minha avó sempre diz assim, Cristiano, eu olho para o Pedro, eu olho para Paulo, e eu sempre costumo dizer, você é a continuação dos discípulos e apóstolos de Jesus. Continue nesse caminho. E eu quero que as crianças possam ter um ícone, talvez um herói, talvez alguém que no futuro elas desejem imitar. E é por isso que nós perseveramos e continuamos, porque nós cremos na futura geração de missionários aqui do campo de Coraci. Amém?